Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Muito bom dia, amigos, paz e bem. Bem-vindos ao nosso momento de fé. O Senhor Jesus continua a orientar os seus discípulos para a missão que deverão desempenhar. E a perseverança é a palavra-chave para o bom êxito da missão. Disse o Senhor: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar o testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nos últimos 2 dias, temos refletido sobre o capítulo 10, segundo o evangelista Mateus, que trata do envio dos apóstolos por Jesus. É uma profunda orientação do Mestre e Senhor aos seus apóstolos e a nós, seguidores de hoje. E nestes 2 dias, as orientações do Mestre Jesus se mantiveram na prioridade da missão, o anúncio do reino. E, para tanto, para que a missão tenha êxito, deveriam ser simples, humildes e confiantes na providência divina. Porém, no texto de hoje, o Senhor muda o tom das orientações e fala de perigos, perseguições, prisões e até mortes. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Palavras difíceis de compreender. Ovelhas são presas fáceis para os lobos, e mesmo assim o Senhor nos pede para que sejamos simples como pombos diante de predadores. E como espelhar na serpente, símbolo do pecado original. Amigos, notem que o Senhor não fala para a gente evitar as feras, mas sermos prudentes diante dos homens, de nossos semelhantes. O que o Senhor está ensinando é que diante do mal não devemos a ele se igualar. Enfrentar o mal de igual para igual é perda de tempo, é jogar pérolas aos porcos. E aqui entra a prudência da serpente, de saber quando se afastar, quando fugir. A verdadeira força está na mansidão do amor, mesmo que momentaneamente pareça ter o mal vencido. É difícil também para nós entender que em tempos tão evoluídos ainda exista perseguições por causa do Evangelho. Não se deixe enganar. Todo aquele que realmente opta por viver o Evangelho de Cristo sofre perseguições. O mundo evoluiu e o tinhoso evoluiu com ele. Assim, ele nos assedia com sutilezas, provocando divisões
irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra o pai, e incitando ódio contra quem falar em nome de Jesus, de amor, de paz e do reino de Deus. De outro lado, o tinhoso, ele nos oferece mimos, elogios, agrados, vícios que no dia a dia parecem sem importância e até bom e agradáveis, mas que são verdadeiras armadilhas que nos aprisiona e nos roubam da presença da graça de Deus. Portanto, amigo, o Senhor nos previne dos perigos e provações que enfrentaremos se optarmos em ser discípulos seus na missão de testemunhar o reino de Deus. E nos exorta a permanecermos perseverantes, firmes na fé até o fim, mesmo em meio a provações e lobos sedentos de sangue, sempre a rondar o nosso agir. Nos lembra o Senhor que nos momentos difíceis e de provações é o próprio Senhor que fala por nós. A palavra do Senhor é perseverança, manter a fidelidade ao anúncio do reino, na mansidão do amor, tal qual nos ensinou o Mestre Senhor, mesmo que aos olhos do mundo isto pareça fraqueza, derrota. Porém, aos olhos de Deus, o violento, por mais que pareça vencedor, já é um derrotado. O manso e humilde, mesmo aparentemente derrotado, tem a graça e o amparo do Espírito do Senhor e a vitória final. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. São palavras do Senhor Jesus, e suas palavras são imutáveis, são eternas. Acreditemos. Amigo, supliquemos sobre nós a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.